Olá, meus queridos alunos! Tudo bem? Professora Sara Winter aqui para mais uma noite, mais uma aula no nosso congresso de lançamento do Clube de Alta Cultura que inaugurou ontem. Eu estou muito feliz por todas as matrículas que já foram realizadas. Aqueles que já se tornaram membros, sejam muito bem-vindos. A área de membros já está lotada de conteúdo para você consumir na nossa imersão cultural durante 6 meses. Hoje, o nosso convidado de honra, que será professor de vocês, é o Dante Mantovani. Ele é maestro e a gente vai falar um pouco sobre música, linguagem e alta cultura. A gente vai esperar ele entrar e assim que ele entrar, a gente já começa a nossa aula. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu avisá-lo que já estamos online. Quero agradecer a todos enquanto o professor Dante vai chegando. Muitíssimo obrigada ao Gabriel, a Ruth, Jaqueline, Ellen. Gente, tem gente perguntando onde compra, onde é que faz para ser membro do grupo, do Clube de Alta Cultura. Vocês vão no link que está na bio. Vocês vão lá no link da bio do meu Instagram e cliquem lá porque as vagas já estão se esgotando. Como eu falei pra vocês, eu quero um curso com poucas vagas para dar atenção personalizada nessa imersão de cultura, de alta cultura para todos. Então eu não gosto de dar aula e nem de convidar grandes professores para dar aulas para turmas de 1000 pessoas. Eu acho super contraproducente e pensei numa turma menor, exclusiva, para ter contato direto com vocês e para os professores terem contato direto com vocês também. Olha que coisa mais linda. Te estamos esperando em Santa Cruz, Bolívia, estimada Sara. Paco Flores, hola Paco, ¿qué tal? Lo extraño y saludos a todos mis amigos bolivianos. Aqui estamos com o nosso professor Dante. Já solicitou aqui e já vamos. E nosso professor da aula de hoje já vai ficar online. E anotem para bastante coisa, tá? Olá, boa noite, tudo bem? Olá, Dante, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E aí, como você está? Muito bem, seja bem-vindo aqui. Muito obrigada por aceitar ser o nosso professor nesta noite, no nosso congresso de lançamento do Clube de Alta Cultura. Seja muito bem-vindo. Eu vou fazer uma breve apresentação de você aqui para os alunos do congresso, e aí eu deixo você se apresentar melhor, e aí a gente já parte para as perguntas, que serão muitas relacionadas à música, à linguagem, à política, que são as suas especialidades. Gente, o Dante Mantovani, ele é maestro, graduado em música, especialista em filosofia, em política jurídica, mestre em linguística com a tese Análise dos processos de construção textual dos ensaios de Michel de Montaigne, em 2008, pela Universidade Estadual de Londrina. Ele defendeu seu doutorado em estudos da linguagem pela mesma universidade em 2013, com tese intitulada O Ensaio como Procedimento para a Construção de Sentidos Textuais, um estudo aproximativo entre o discurso verbal e o discurso musical, indicado ao prêmio de melhor tese acadêmica de 2013. Ele é escritor, teve alguns trabalhos no governo Bolsonaro também, executando um grande número de políticas públicas relacionadas à cultura, e também criou o seminário de música, que ele vai falar um pouquinho mais para a gente. Pode ser apresentado, a gente fique à vontade. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço muito o convite, Sara, é um prazer falar com você aqui, pela sua pessoa, né, que todos sabem, uma pessoa que tem muito a oferecer, né, para o Brasil, para a nossa sociedade brasileira, de um modo geral, porque você tem digamos assim, muita energia, né, você tem muita vontade de fazer, de executar, e muitas iniciativas que você inicia e que você leva adiante, né? E são muito boas para muitas pessoas. Cito o caso, por exemplo, da sua luta no movimento Pró-Vida, né? Aliás, onde nós nos conhecemos, logo que você se converteu, se não me engano, nós já começamos a conversar sobre isso, né? Fizemos parte da militância Pró-Vida contra o aborto, né?
uma vez que a Sara já esteve do outro lado, ela sabe bem como que é essa militância em função aí do assassinato de crianças. Então, todo mundo que luta nessa frente pró-vida merece o nosso respeito, merece o nosso apoio, né, nosso louvor. E eu acompanhei a jornada da Sara, né, procurando sempre se aprimorar, melhorar seus conhecimentos, estudando sempre, né, Sara? Viajando, às vezes, para o exterior para fazer um curso, para participar de um congresso. Esse esforço todo, né, mostra uma personalidade que tem muito a oferecer para as pessoas. Então, eu gosto de colaborar com você sempre, tá? Conte sempre comigo, porque você tem essa energia em prol do próximo, né? Temos que aproveitar isso e também, claro, dentro desse nosso movimento conservador, vejam só a atitude louvável de ficar aqui uma terça-feira à noite, né, falando sobre alta cultura. Então, isso em si já é louvável, porque é o que nós precisamos no Brasil para sairmos desse lodaçal, dessa confusão que está todo mundo imiscuído. E eu fico até aliviado com a sua iniciativa, porque muitas vezes a gente parece que é um lobo solitário, né? Lutando solitariamente aí para aumentar o nível cultural desse país. E muitas vezes somos taxados de loucos, às vezes de arrogante, às vezes de teoria da conspiração, né? Às vezes eu sou chamado de elitista, né? Ah, não, você é muito elitista, porque você fala de alta cultura, e você tem que falar também da baixa cultura, né? Como se isso aí a Rede Globo já não fizesse, né? Então, a gente tem que oferecer, né, alternativas para as pessoas, principalmente para os pais, para os educadores, né? De elementos, obras do pensamento do intelecto humano que sejam de alto nível. Porque, assim, o que é ruim, o que é baixo, o que é rasteiro, o que é desprezível, já abunda por todos os meios, né? Principalmente pelos meios de comunicação. Então, a gente precisa elevar o nível mesmo, né? Como todos sabem, a Sara falou aí, na minha especialidade na área da música sinfônica, né? Tenho falado muito sobre educação musical para crianças, porque, seguindo já um preceito de Platão, de que é o elemento mais importante da educação das crianças, a educação musical, Platão cita literalmente da seguinte maneira na República, né? Para se mudar as leis de uma cidade, mude-se primeiro a sua música. Isso também está em acordo, em sintonia com aquilo que o professor Olavo Carvalho sempre fala sobre as etapas da mudança política, né? Em qualquer país, em qualquer época. Sempre através do imaginário. A mudança política não acontece do nada. Primeiro tem que haver uma mudança do imaginário. E nesse ponto, o enriquecimento da literatura, né, é um fator-chave. Como diz lá aquele poeta alemão do século XIX, né, Hugo von Hofmannsthal. Nada acontece na política que não tenha acontecido antes na literatura. Exatamente. E eu digo mais, eu digo que também nada se organiza na sociedade que já não esteja anteriormente organizado em sua música. Então vamos dar um exemplo. O Brasil está uma zona, não tá? O Brasil está uma... Posso falar palavrão aqui? Pode. Pode. Fique à vontade. O Brasil está uma putaria, né? Não vamos fazer de santo, mas o Brasil está uma putaria, tá certo? Pega as letras das músicas mais ouvidas no Brasil. O que tem nessas letras? Tem putaria. Se você pegar a letra das músicas, não precisa nem pegar de música clássica, não, tá? Música popular da década de 30, década de 40, né? Pega lá as canções do Orlando Silva, do Ataúfo Alves, próprio Pixinguinha, né? Desculpa, Orlando Alves não. Orlando Alves é um comunista, né? Sem vergonha aí. É o Francisco Alves. Tá? Francisco Alves, um grande cantor das multidões, né? Nelson Gonçalves. Pega as letras das músicas desses caras. São letras de altíssimo nível. Pixinguinha, né? Eram poetas de altíssimo nível que faziam essas letras. O Nelson Gonçalves também, né? Apesar de ter aquela coisa da boemia e tudo, mas eram letras maravilhosas. Catulho da Paixão Cearense. Veja, eu não entrei na música clássica, na música erudita, na música de concerto ainda, na música popular. E essas letras eram maravilhosas, elas eram bem escritas, elas tinham um ritmo, elas tinham melodia, elas tinham harmoniosidade, né? E a sociedade naquela época tinha isso. Você tinha o quê? Uma família mononuclear, né? Pai, mãe, filhos. Tinha problema? Tinha, mas tinha pai, mãe, filho, né? Dentro de casa, pai trabalhava fora, a mãe ficava em casa cuidando dos filhos. Tinha ordem na sociedade, não tinha esse bando de louco, esse bando de demente, esse bando de psicopata que tem hoje. Claro que tinha também, mas uma proporção menor.
Agora, essa escória da sociedade, ela vem a primeiro plano, porque a sociedade está absolutamente desestruturada, né? Então, existe, e os gregos sabiam disso, por isso que a gente, às vezes, fica cansado de falar a mesma coisa, mas tem que falar, porque tem que conhecer os clássicos, Sim. cara. Você sabe, você está começando aqui agora esse clube de alta cultura, tem que insistir muito nisso, o conhecimento dos clássicos é fundamental, né? Com Então, por exemplo, certeza. eu citei Platão, mas Aristóteles ele dedicou o livro 8 do seu livro A Política, seu tratado sobre política. O 8º capítulo é sobre música. Chama-se da música. Ora, mas peraí, por que o Aristóteles tratou de música no livro de política? Alguém tem uma ideia, né, do porquê? Escrevam aí, vamos ver o que vocês acham. Mas eu já vou antecipar, pela mesma razão que Platão, que foi seu mestre, disse, né? Não se mudam as leis da cidade sem se mudar antes a música. Pode parecer loucura que a gente está falando. Os gregos sabiam, porque os gregos eles sabiam tudo, né, de uma maneira condensada. A língua grega é condensada. Então, ela condensa vários significados. Eu acho que isso, Sara, ajudou os gregos, né, a entender muito bem as coisas, entender muito bem como é que funciona o mundo, as relações, né, do ser humano com a natureza, da sociedade, da política. E não à toa os gregos fundaram a nossa ciência política, fundaram a nossa medicina racional, né? Porque antes dos gregos existia medicina racional. Era como agora, com esse Covid aí, né? Eram os curandeiros, era a pseudociência, né? Sim. E falava, todo mundo tinha que seguir, não tinha lógica, não tinha observação da realidade, né? Os E gregos não é até à a toa, medicina. né, Cleiton, que a música ela faz parte das artes liberais, do quadrívio. Então, assim, ela é essencial para o nosso desenvolvimento do imaginário, de todo um senso crítico. E isso me leva até à primeira pergunta que eu queria te fazer, como maestro estudioso da política e também da estética e da linguagem, esse empobrecimento estético que a gente tem sofrido nessas últimas longas e longas décadas. Como é que você acha que isso pode afetar diretamente na degradação moral que hoje nós temos aqui no Brasil? Vai até de encontro com o que você já estava falando. Pois é, eu já estava falando, né? Mas acho que eu fiquei sem responder alguma coisa da sua primeira pergunta. Hoje eu vou falar isso aí de novo. Mas você tinha falado para eu me apresentar, eu acabei não me apresentando, né? E falei só sobre esse tema aí. Então eu pulei de certa forma. Eu vou voltar um pouquinho só para dizer uma coisa que talvez você deve ter alguma pergunta sobre isso também. Mas eu fui presidente da Funarte, né? Que é a Fundação Nacional de Artes do governo Bolsonaro, 2019, 2020. E eu tentei colocar em prática, eu coloquei em prática algumas políticas culturais no sentido de valorizar sobremaneira a alta cultura, tá? E inclusive ontem eu vi uma entrevista do Abraham Weintraub e ele disse uma coisa que lavou minha alma, porque ele saiu do governo pela mesma razão que eu saí, né? Ele falou o seguinte: eu saí do governo pelos meus acertos, não pelos meus erros. Tive erros, né? Ele falou que ele teve, eu também tive, naturalmente, a gente não nasce sabendo. Mas não foi por causa dos meus erros que eu saí, foi por causa dos acertos. E um dos acertos foi eu ter colocado essas políticas aí de valorização da alta cultura, tendo a música como carro-chefe. E, aliás, foram interrompidas depois que eu saí, tá? Mas, enfim, voltando aí eu queria fazer só essa apresentação, porque teve muita falação aí da minha entrada, da minha saída do governo, né? E até teve uma polêmica aí com relação ao rock, né? Falaram que eu não gosto do rock. E isso aí precisa ser desfeito, porque foi aquela famosa edição da Rede Globo, né? Pegou um trechinho de uma aula, e eu estou falando com você aqui agora, né? Estou falando de alta cultura, de baixa cultura, eles vão lá, pegam um pedacinho assim e jogam na Globo, né? Todo mundo sai falando, olha, o Dante não gosta da baixa cultura, diz que o funk é baixa cultura, é preconceito, não sei o que lá, é a mesma coisa, né? Tá certo? É até bom o Instagram que não fica salvo, né? Depois a Rede Globo vai pensar aqui e vai jogar lá. Mas, enfim, aí respondendo a sua pergunta agora propriamente dita, né? Essa falta de qualidade nas letras de música, e cito Aristóteles de novo, eu sou muito, muito, muito caudatário dos filósofos gregos, né, dos clássicos, porque eles já sabiam de tudo, de tudo. Inclusive, Sara, um tema que eu amo falar, que é sobre as relações entre música e cérebro, né? Hoje em dia nós temos estudos, temos computadores avançadíssimos, né? Que eles descrevem o funcionamento do cérebro e a gente consegue ver quais regiões do cérebro funcionam quando a gente está tendo determinados estímulos. Então, isso para pesquisar o desenvolvimento através da música é fantástico.
E as teorias modernas de educação musical, elas levam em conta muitos princípios que os gregos já sabiam, enquanto princípios, e essas modernas teorias colocam isso de uma maneira mais abrangente, mais detalhada, né? O conhecimento científico, muitas vezes, ele detalha um conhecimento filosófico anterior, tá? Muitas vezes é isso. Por exemplo, é, a gente sabe que os filósofos antigos sabiam que as doenças eram causadas por coisas que não eram vistas aos olhos humanos, né? Sabiam isso um princípio geral. Só que veio a ciência com o advento do microscópio, tem as bactérias, tem os vírus, tem os fungos, certo? Então, com a música, a mesma coisa. Os gregos, os filósofos antigos, sabiam todo o potencial da música para o desenvolvimento do cérebro e da inteligência humana. Mas eles não tinham esses instrumentos para detalhar esse funcionamento. E hoje nós temos esses instrumentos e a ciência tem confirmado tudo que os filósofos antigos falavam, certo? Isso é muito interessante, porque mostra que não adianta a gente ficar se apegando a teorias revolucionárias, modernismo, porque isso aí tudo é chover no molhado, né? Isso acaba caindo num primitivismo, porque os gregos já sabiam de tudo, tá? Então, por que eu cito Aristóteles? Porque ele acertou na mosca. O que tem que ter a música, então, para Aristóteles? Né? Inclusive, falei isso para o senhor Gilson Machado, senhor ministro do Turismo, né? Encontrei com ele semana passada, e falei, porque ele está preocupado com isso, viu? O Gilson está preocupado com isso. Ele me mostrou lá uma música que enfim, é previsível que ia chegar nesse ponto, né? Acho que o nome da música é Xerecard, se não me engano. Né? Fala sobre as mulheres que usam o seu órgão sexual, sua genitália, como moeda, né? Xerecard aí. Aí ele mostrou, falou, isso aqui é música? Ele perguntou. Aí eu falei para ele, olha, segundo Aristóteles, para ser música tem que ter 4 elementos. Tem que ter melodia, tem que ter ritmo, tem que ter harmonia e tem que ter uma letra que chame a virtude. Tá? Então, essa música tem letra que chama virtude? Não. Ela tem ritmo? Então um ritmo bem primitivo ali, né? Tá bom, tem ritmo. Tem melodia? Não tem. Tem harmonia? Não tem. Então não é música. Entendeu? Então é um critério objetivo, porque aí não fica aquela coisa, você tem preconceito. O rock é música? Tem rock que tem rock que não é. Por exemplo, o rock tem uma letra virtuosa, né? O rock que tem um ritmo bem elaborado, bem bacana, né? Que não embota a consciência. Que tem uma melodia legal, que tem uma harmonia, é música. Entendeu? Então tem critérios objetivos. Agora, o que acontece? Com o advento lá do famoso iluminismo, né? Iluminismo, modernismo, Kant. Kant diz o seguinte, todo juízo estético é subjetivo. Uma grande bobagem. Por quê? Porque aí está sendo subjetivo, então tudo é a mesma coisa. Vale tudo, vale qualquer porcaria, pô. Né? Então acabou a beleza, acabou a alta cultura com isso. Tá certo? E a modernidade segue o Kant e a risca. Entendeu? É importante a gente estudar, conhecer filosofia, conhecer os critérios objetivos, conhecer estética. Né? Então você tem que ter um conhecimento estético profundo para você chegar nesse ponto. E por que você tem que conhecer isso? Porque você tem um filho, né, Sara? Sim, 5 anos. 5 anos. É a mesma idade da minha filha mais velha. Muito bem, você tem um filho. Você quer que seu filho seja débil mental? Obviamente não. Certo. Você quer que ele seja um bandidinho? Obviamente não. Tá. Você quer que ele seja burro? Claro que não, né? Então, você tem que tomar cuidado com as músicas que ele escuta. Exatamente. Entendeu? As músicas vão chegar nesse ponto. Aí, quais são os critérios? Esses que eu estou colocando para você. Só que acontece, como a educação, ela veio, né? Você falou do trívium e do quadrívium. Trívium e quadrívium são a base, né? Foram a base durante muito tempo para a educação ocidental. E aqui no Brasil, isso foi muito forte, porque nós tivemos a Ratio Studiorum, que era um método dos jesuítas, né? E que foi esse método, ele foi baseado no trívium e no quadrívium. Mas o que eles fizeram? Eles fizeram um resumo, tá? Fizeram um resumo. É uma grade escolar baseada no trívium e no quadrívium. E isso garantiu um ensino de muita excelência no Brasil, até pelo menos a época do Marquês de Pombal, que ele expulsou os jesuítas, e aí deu uma simplificada nisso aí. Já era uma simplificação, simplificou mais ainda, né? Aí entraram os elementos maçônicos, e aí, enfim, as teorias mais modernistas, né, acabaram tomando o protagonismo. Mas tem essa tradição do trívium e do quadrívium, fizeram com que as pessoas soubessem isso meio que por osmose. Entendeu?
até mais ou menos o finalzinho do século XX, as pessoas sabiam o que era música boa, o que não era, né? Aí depois começou uma zona atrás da outra, né? Porque a indústria cultural, a indústria da mídia, a música de entretenimento, né? Ela foi tomando uma proporção muito grande, foi tomando uma proporção muito grande. Porque também, né? Esse projeto totalitário de controle global das consciências, ele precisa estupidificar a humanidade inteira, né? Para poder alcançar seus objetivos. Então, é a mesma coisa, é a mesma guerra. É a mesma guerra na qual o aborto é usado como arma, entendeu? O aborto é para quê? Para destruir a família, no que ela tem de mais primordial, né? Que é o quê? A sua continuidade, né? Genética. Você mata o próprio filho. Isso aí é o aborto. Aí a porcaria, a música ruim, a música degradante, ela destrói. Daí, se a criança nasceu, né? Não conseguiu matar a criança no ventre, então a criança nasceu. Então vamos destruir a inteligência dela, vamos destruir o caráter dela, vamos destruir a harmonia dessa criança com a sua família, né? É através das músicas, certo? Exatamente. A gente até fala do rock, né, Dante? Eu tenho uma experiência que eu estava contando os dias para chegar o dia de hoje, para contar para você e para os alunos aqui essa experiência de que eu sempre gostei muito de rock. Então, eu sou de uma cidade no interior de São Paulo, onde metade da cidade escutava rock e a outra metade escutava sertanejo. O meu pai é cantor de sertanejo. E eu nunca gostei muito do ritmo sertanejo, porque era aquele sertanejo já naquela época da moda de Daniel, Leandro e Leonardo. Eu nunca gostei muito dessa. Eu não consegui ouvir, não era algo que me agradasse. E como eu vim de uma família, e isso que eu vou falar, gente, pode parecer polêmico, mas eu tenho uma certa vivência e um empirismo nisso, e tenho muitas referências bibliográficas, científicas e acadêmicas, né, com relação ao rock. Rock tem muita música boa no rock, mas a gente não pode ignorar o projeto, né, de poder onde o rock ele foi utilizado. Então você vê qual era o lema do rock nos anos 70, nos anos 80, era sexo, drogas e rock and culto. Isso não é espontâneo, isso é fruto da revolução sexual. Então eu fui criada escutando que meus irmãos mais velhos escutavam Iron Maiden, Metallica, Guns N' Roses, e aí eu fui pensando, e obviamente eram músicas que me deixavam mais agitadas, mais triste, mais raivosa, essas coisas, enfim. Que me proporcionavam, porque obviamente eu não entendi inglês, então eu não sabia o que a pessoa que estava cantando, não sabia. Mas só pelo ritmo me proporcionava, me gerava sentimentos que eram ruins. Um sentimento de revolta, que momentaneamente aliviava, e depois eu, como sempre gostei muito de cantar, aí veio o YouTube, graças a Deus uma música puxa a outra, e naquela época, né, na época que não existia YouTube, a gente trocava CD ou a gente trocava fita com os amigos para escutar, e eu fui conhecer o que era mais a música gótica, não a música gothic metal. E aí eu vi orquestra, eu vi pessoas cantando em latim, eu vi instrumentos sinfônicos. E muitas pessoas, eu mesma conhecia a música clássica através de um caminho que era totalmente diferente, mas graças a Deus tive essa oportunidade. E o meu filho tem 5 anos, e veja bem, ele, por osmose, acaba escutando, né? Por influência, às vezes eu coloco. E hoje eu tomo muito cuidado na hora de colocar um rock que seja mais pesado, porque eu vi na minha própria vida, no meu próprio cotidiano, como a música pode afetar o comportamento de uma criança, mas muito, Dante. O meu filho, eu acho que a gente passou uns 2 dias ele pedindo: mamãe, põe Linkin Park, mamãe, põe Slipknot, que é uma porcaria que de vez em quando eu escuto por entretenimento. E eu vi como meu filho ficou desobediente e como meu filho, mais dias, questão de dias, e como meu filho ficou mais, isso aos 5 anos. Então a política foi: não tá dando certo, então abolir. Quando ele for mais velho, quando ele tiver mais a idade do discernimento, de entender o que é bom ou ruim. Eu, por exemplo, quando eu vou fazer faxina, eu coloco umas músicas podres pra ouvir, porque eu quero ficar animado, eu quero fazer faxina, eu preciso pegar na vassoura e preciso limpar rápido.
obviamente, num churrasco com os amigos, a gente não vai colocar uma música erudita. Então, as pessoas, eu sinto que no Brasil há uma dificuldade muito grande de entender até o que é uma música para se consumir por entretenimento, e mesmo por entretenimento, ela deve ter alguns critérios, e o que é algo para se consumir para transcendência, para contemplação. E aí, pessoas que buscam esse tipo de erudição acabam sendo quase como se as pessoas que buscassem essa erudição fossem acusadas exatamente de classistas, né? De pessoas que são metidas, que são arrogantes. É quase que a busca pela alta cultura fosse algo reprovável na sociedade que a gente vive hoje. E eu queria saber a sua opinião quanto a isso, porque você tem uma profissão que é bem diferente. Você é maestro. E eu imagino como as pessoas... É como se, até nos desenhos animados, no imaginário, quando toca ópera nos desenhos animados, é como um momento cômico, algo de riso, algo que é depreciativo. E isso acabou destruindo o imaginário das pessoas. Hoje, se você pega um brasileiro um brasileiro médio e você coloca pessoas cantando, sei lá, música lírica ou um tom mais grave, o Pavarotti, né, que é a pessoa mais próximo das pessoas conhecerem, né? Elas vão rir porque elas acham engraçado. E é um absurdo, né, que isso se provoque o riso, se provoque a graça, algo cômico. Isso mostra como esse emburrecimento programado, ele foi feito com sucesso. Pois é, então você transformar em algo cômico, algo que é extremamente belo, né? Pavarotti foi uma das maiores vozes da história, né? Um grande tenor, e cantou as áreas mais belas da história da ópera. Isso se transforma em algo jocoso, mas porque as pessoas não têm um contato, não têm uma educação musical, não têm, enfim, uma inserção nesse universo, né? Agora, por outro lado, o tal do xerecard é normal, né? O negócio das popozudas é normal, o seguro-tchan é normal, isso aí tá, né? Isso aí é respeitável. Agora, a música clássica não, entendeu? Mas por quê? Porque existe esse projeto de emburrecimento global, né? Das pessoas, é o mesmo plano de controle de população mundial, né? Porque se você for burro, se você for estúpido, se você for animalizado, né? A tendência você vai se matar ou vai matar alguém, e aí reduz a população. Então eu vejo assim, por isso que é estimulada essa burrice musical generalizada, né? É o mesmo procedimento dos que usam o aborto para controle de natalidade da sociedade, né? São os mesmos controladores que estão por trás. E como é que a gente luta contra isso, né? A gente luta, em primeiro lugar, como eu faço, preservando a alta cultura, né? Eu escrevi um livro, Sara, até falei para você que queria falar do meu livro. O nome do meu livro, Ensaios sobre a Música Universal, do canto gregoriano a Beethoven. Então, esse livro é praticamente um ensaio do começo ao fim, né? Eu começo falando lá, período da Idade Média, sobre o canto gregoriano, e vou transcorrendo o período temporal, né? Passando por inúmeras etapas da história da música, eu vou comentando algumas obras importantes, que eu considero muito importantes da história da música, com o objetivo, né? Um dos objetivos desse livro é dar um panorama mais ou menos amplo, né? Daquilo que vale a pena na história da música. É claro que não dá para falar sobre todas as grandes obras maravilhosas, mas eu procurei falar assim, sobre as obras que não dá para desconhecer, né? E a partir dessas obras, os leitores terem uma entrada nesse universo da música, mas para entenderem a profundidade disso, certo? Porque você veja, nós estamos pegando a música aqui como ponto de partida da nossa conversa, né? E olha quanta coisa que nós já falamos aqui. Sim. Não é? A gente consegue entrar em tudo. A gente pode falar todos os setores, todos os campos de conhecimento, né? Todas as culturas do mundo têm música, certo? Todas. Então a gente amplia muito o nosso universo através da música boa, né? E se nós tivermos os critérios, a gente vai ampliar cada vez mais nosso conhecimento. Aí se você fica só naquela mesmice, né? Você sempre vai ficar restrito. Essa estratégia do Gramsci, né? Que ele chama de terrestrialização. O que é isso?
Isso é você impedir as pessoas de acessarem esse plano da transcendência. Como você disse aí, tem músicas que a gente consome para transcendência, de fato, né? E outras que você ouve para fazer uma faxina é para você estimular o corpo, né? Beleza. Mas nós não somos só corpo. Então a gente, para melhorar o intelecto, para a gente estimular a alma, o espírito, para ter uma educação do próprio espírito, né? Não precisa nem falar, bom, tem que educar o imaginário, você tem que educar a sensibilidade, você tem que educar a sua questão sensorial, racionalidade, tudo isso você pode educar. Você também pode educar o espírito, né? E assim, não tem nada melhor do que a música para isso. Hoje, inclusive, Sara, eu estava andando e rezando o terço, né? Não que eu seja muito rezador, eu rezo quando dá tempo. Então, quando eu estou caminhando, eu gosto de rezar o terço. Aí eu estava rezando o terço, de repente eu comecei a cantar as Ave Marias, né? Comecei a cantar. Eu pensei, pô, eu não consigo só falar, eu tenho que cantar também. Aí eu cheguei à conclusão de que o canto, ele é originário, né, de uma vontade de louvar a Deus. E se você for ler no meu livro, você vai ver que é exatamente isso que acontece. Eu falo lá. A melodia, ela começou a ser organizada na igreja, né? Mas onde? Sim. Na liturgia. Para quê? Para poder louvar a Deus. Então, a própria música, ela nasce do desejo, ela nasce do amor a Deus. Olha que coisa linda. Então, quando você tem a música que é realmente estimulada pela virtude, aí você, naturalmente, obviamente, por questão de lógica, aproximar-se-á de Deus. Sim, Entendeu? e uma das propostas, Dante, do Clube de Alta Cultura não é só ser um clube onde leremos livros clássicos. A proposta é que a gente faça semanalmente um guia de contemplação de alta cultura. Então vão ser 3 guias. Um de cinema, teatro e ópera, outro de pinturas, esculturas e arquitetura, e um outro só de música. Então nós vamos separar guias e fazer playlists, porque eu sinto que há, graças a Deus, um crescente movimento entre pessoas no Brasil que buscam a alta cultura. E é uma busca ávida e não sabem aonde encontrar, não sabem por onde começar. Porque, obviamente, são séculos e séculos e milênios de material produzido e com esse emburrecimento programado, as pessoas não sabem onde encontrar o que consumir na ordem correta. E uma das propostas é que a gente faça um guia de contemplação de belas artes só com música. Então, toda semana, todo domingo, os nossos membros vão receber uma playlist com 7 músicas, uma por dia durante a semana, para eles poderem ouvir, contemplar. Então vai ter desde Renascença, Canto-chão, Gregoriano, Romantismo, Clássico, Barroco, tudo isso. Até as mais populares que sejam, obviamente, virtuosas. E eu queria que você pudesse dar uma dica para os nossos membros de como iniciar esses estudos, então, na música e se existe alguma técnica, alguma maneira, algo que seja fácil para que a gente possa, então, ouvir e contemplar melhor, entender a música melhor, tirar o máximo disso. Como é que a gente pode contemplar melhor, absorver melhor? Como é que a gente escuta melhor a música? Nossa, são várias perguntas em uma, hein? Sim, você pode falar bastante. Sim, sim. Mas olha, uma coisa que não atrapalha, nunca, vou falar para todo mundo que está acompanhando aqui, nunca vai atrapalhar vocês que estão nos acompanhando aqui. Ter mais conhecimento sobre as coisas, né? Então, quanto mais conhecimento você tiver sobre a música, naturalmente, a sua apreciação vai ser muito maior. E por que eu falo isso? Porque é uma riqueza tremenda. Não é só você ouvir, mas, por exemplo, agora está tudo proibido, né? Tudo proibido. Você não pode ir em concerto agora, porque não tem concerto, está proibido por causa do Mocoronga, né? Mas, assim, vamos abstrair isso aí. Digamos assim, o fato de você ir a um concerto de música, né? Concerto de uma orquestra sinfônica, um concerto de um quarteto de cordas, de um coral, de um cantor lírico, assistir uma ópera, né? Gente, assistir uma ópera é uma experiência transformadora, né? Transformadora. Ópera é um gênero musical, Sara, que une música, teatro, né? Às vezes até dança, mas ele é a perfeita junção da música, literatura e teatro, né? E assim, a gente poderia ficar aqui falando a noite inteira sobre ópera, sobre o conceito de ópera, enfim, sobre as grandes óperas, mas assim, conheçam as grandes óperas, porque
uma dimensão muito profunda, uma dimensão humana muito profunda, e todas as grandes narrativas, todos os grandes dramas humanos são narrados nas óperas, né? Então, conhecer ópera, conhecer música sacra, não, música sacra, Sara, música sacra na minha opinião, é o que há de melhor na humanidade, certo? Eu sou fascinado por música sacra, eu sou suspeito, tá? Sou suspeito. Eu falo disso no meu livro, As melhores obras, as mais lindas, mais belas, mais perfeitas são as obras sacras. Dante, você já falou que já quero ler tanto esse livro, você tem que me mandar o livro, tem que botar seu livro para vender na minha livraria, porque eu já quero devorar o livro. Vamos colocar lá, pô. Pronto! É. Eu mando para você com autógrafo ainda. Quem quiser, eu mando com autógrafo. Perfeito! Olha aí. Então, mas assim, eu falo no meu livro isso, você entendeu? Porque a minha tese central do livro é que a música sacra é inspirada diretamente por Deus. E se você for parar para pensar, é uma questão lógica. Você está fazendo uma obra para louvar a Deus. Você acha que Deus não vai dar uma forcinha, pô? Você entendeu? Tipo assim, não, se vira aí, se vira. Não, pô, ele dá uma força, né? Com certeza. Infinitamente misericordioso, por exemplo, Mozart, né? Wolfgang Amadeus Mozart, que muitos consideram o maior gênio da música, outros consideram o maior gênio da história da humanidade, né? Porque o que Mozart fez, ninguém consegue fazer, né? Até hoje. Nem computador faz o que ele fez. Ele compôs sinfonia com 5 anos de idade, dá concerto de piano com 3 anos de idade, compôs uma ópera com 9 anos de idade. Você sabe o que é isso? Com 10 anos de idade, Sara, ele foi num teatro na Itália, ouviu uma ópera de 3 horas de duração, chegou na casa dele e escreveu a ópera inteira. Tá bom para você ou você quer mais? Enfim, tem muito mais. E a obra sacra, a música sacra, ele tem obras maravilhosas, né, para piano, para orquestra, enfim, todas as formações. Mas a música sacra de Mozart é insuperável, né? Eu já indico para vocês aqui, sai daqui, já escuta, não perca tempo, escuta a Grande Missa em Dó menor de Mozart, tá? Escuta a Missa da Coroação, também em Dó menor. A Missa Breves, que é, para quem não tem prática de ouvir música clássica, a Missa Breves, ela dura uns 15 minutos, é uma missa. Ela é curtinha, mas ela é maravilhosa, ela é super bem estruturada, né? Ela tem todos os princípios da teologia católica dentro da construção da música. Magnífico. Entendeu? E dura 15 minutos. E a missa, eu falo isso no livro também. A missa está na base da forma musical. Repito, a missa, a liturgia, está na base da forma musical. Por quê? Porque os compositores da Idade Média, né, quando eles começaram a compor música para as missas, eles começaram a seguir uma sequência. Entendeu? E essa sequência ela foi sendo sempre utilizada, às vezes com alguma variação, sempre vai tendo variações. E isso se consolidou na história da música como uma forma musical autônoma. Tá? Mas isso aí vocês vão, lendo o livro, vocês vão entender melhor. Tá? Que é um pouco complicado para quem não é da área. Entendeu? Mas assim, só para vocês entenderem como a relação entre a música e a religião é intensa, né? Nessa inspiração espiritual. Então, vocês têm um recurso fantástico para elevação do espírito, para elevação do intelecto e para se aproximarem de Deus, né? Que é a música. Aí, como eu estava falando, a cultura musical, ela nunca é demais, né? Eu me considero ainda muito inculto na música. Eu tenho muita coisa para aprender ainda, muita, muita. E olha que eu não sei pouca coisa, mas os conhecimentos são infinitos, né? Porque assim, você tem grandes gênios da música. Falei de Mozart. Mozart tem em torno de 1000 obras. Eu não conheço todas as obras de Mozart. Eu conheço algumas, né? Eu quero conhecer todas um dia. Mas assim, é muita coisa, muita coisa. E você pega, por exemplo, eu montei aqui, eu também sou do interior de São Paulo, né? E eu sou diretor do festival de música aqui da minha cidade, Paraguaçu Paulista. Eu mesmo criei esse festival em 2017. E eu montei no ano de 2018, com a orquestra aqui de Paraguaçu, a Sinfonia 25 de Mozart. Certo? E nesse mesmo ano eu dei um curso de regência orquestral aqui. E aí eu fui analisar a Sinfonia 25 de Mozart, que eu já conhecia, eu já tinha regido, mas eu não tinha analisado profundamente a ponto de dar uma aula. Aí eu fui dar uma aula sobre essa sinfonia. E a forma dessa sinfonia, Sara, é uma catedral. É a forma de uma catedral, assim. Você entendeu? É um negócio impressionante. É uma forma perfeita, perfeitamente simétrica. E muitas relações, imbricações e interconexões
que é de arrepiar, assim, é uma riqueza infinita. Uma obra de Mozart, uma, entendeu? Você imagina eu fazer isso com as 1000 obras de Mozart? Olha a riqueza que existe na música e que as pessoas simplesmente não se dão conta de que existe, né? Ano passado eu dei aula numa escola lá em Minas, né? Uma escola católica que eu ajudei a criar lá, principalmente a parte de música. E eu instituí essa disciplina de análise musical na escola. E comecei a analisar as músicas. Analisei, por exemplo, tem um hino de São Tomás de Aquino, que eu analisei com eles lá, né? Aquele Adoro te devote verelatitas. E é maravilhoso, porque é uma melodia simples, você vê também esse esquema de catedral, esse esquema de simetria. E lá atrás, no canto gregoriano, já tem isso. Por isso que eu falo, a melhor forma de você ter uma grande apreciação musical e você aproveitar o máximo disso é você buscar o máximo de conhecimento musical, entendeu? Porque assim, se você pegar, eu tenho lá na minha casa uma biblioteca vasta, né, uma biblioteca sobre música muito grande. Eu estou aqui no meu escritório comercial agora, mas na minha casa eu tenho uma biblioteca grande, não tem como mostrar para vocês. E tem vários livros, tem livro de história da música, certo? Tem livro de análise musical, tem livro de crítica musical. Eu tenho livro de artigos científicos, entre aspas, sobre música. Por exemplo, tem nas universidades... Por incrível que pareça, nas universidades ainda tem alguns bons pesquisadores na área de música. É um pouco diferente da sociologia, da filosofia, né? Por quê? Porque na música não tem como você enrolar, certo? Você quer fazer um bom trabalho em música, não adianta você dar migué. Claro que tem os charlatanismos, né? Os experimentalismos, os modernismos. Isso tem também. Mas, por exemplo, eu tenho um artigo excelente lá que analisa a obra para violino de Camargo Guarnieri, de uma universidade brasileira. Então dá um refresco. Camargo Guarnieri é um compositor brasileiro que foi comunista, depois deixou de ser comunista, depois virou cristão, tem obra sacra. O Brasil é bom porque ninguém fica comunista há muito tempo, né? O brasileiro não tem disciplina. Eu que diga. Então, eu também já fui de esquerda. Todo mundo já foi. Eu do Flamengo inteira. Mas, enfim, é um artigo científico, mas é gostoso você ler, porque depois você escuta a obra para violino do Camargo Guarnieri e você já tem um outro, Sim. Entendeu? Você adquire uma outra dimensão, né? Quando eu fui estudar na Espanha, fui estudar regência de orquestra na Espanha, eu tive um professor lá que foi magnífico, assim, que fez eu dar um salto quântico em termos de meus conhecimentos musicais e minha técnica de regência também ampliou muito, né? Aliás, no hemisfério norte parece que a gente vai parar, a gente fica mais inteligente, né? Mas enfim, e ele desenvolveu uma técnica de direção orquestral em 5 dimensões, né? Em 5 dimensões. É uma dimensão racional, uma dimensão sensória, uma dimensão emocional, uma dimensão espiritual e uma dimensão de transcendência. Então, quer dizer, o que isso quer dizer? Quando você está dirigindo a orquestra, você tem que demonstrar essas 5 dimensões. Entendeu? Então, não adianta só marcar o tempo aqui, ó. Isso aqui é uma dimensão só, isso aqui é uma dimensão racional, ó. Tá vendo? Ó, é um compasso quaternário. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Isso aqui quer dizer nada. Isso aqui o relógio faz, né? Agora, para você transmitir a emoção da música, aí você tem que envolver um outro nível de gestualidade, né? E que envolve também expressões faciais e tudo mais. E no caso, assim, você tem que... E não adianta também você só fazer expressão facial, né? Ou o gesto, e você não vibrar internamente com aquilo. Entendeu? Pensa, por exemplo, você tem cara que já estudou teatro. Você já estudou teatro? Eu nunca estudei teatro, mas eu sou muito boa em alguns tipos de arte. Não sei, pode ser algum tipo de vocação. Então, na escola, em colônia de férias, eu sempre atuei bastante, sempre gostei, sempre tive facilidade de comunicação. Gosto muito de cantar, canto lírico, morro de vergonha. Um dia, quem sabe, eu bote a voz para jogo, mas canto em casa, gosto muito. Então você já pode, manda umas gravações para mim que eu vou dizer se você canta bem. Beleza, aí já fico a par. Se eu invisto ou deixo pra lá, continuo no marketing digital, quem sabe? Não, mas eu vou falar para você, cante sempre, independente de qualquer coisa, porque faz muito bem, entendeu? A saúde, o espírito, pelas mesmas razões que nós estamos falando aqui. Mas assim, eu perguntei se você estudou teatro, porque no teatro é mais evidente isso, né? Porque a arte da direção de orquestra, a arte do maestro,
as pessoas sem um conhecimento mais especializado têm dificuldade de entender como é que funciona, né? Mas, né, no caso do ator, você é mais fácil de todo mundo perceber. Os atores, eles precisam incorporar uma certa verdade do personagem, né? Não adianta você lá, você vai fazer um personagem de Shakespeare, aí você vai atuar como se você fosse né, sei lá, um trombadinha. Não, tem que ter uma certa profundidade, tem que entrar naquele personagem. Então o maestro, quando ele vai interpretar uma música, porque a partitura, ela tá ali, ela é uma letra morta, entendeu? Uma letra morta. Você tem que transformar aquilo em vida. Como é que você vai transformar aquilo em vida musical? Você tem que usar todos os meios. E olha, você é um ser humano, você tem emoções. Então, se você quer passar uma emoção para sua orquestra, você tem que incorporar essa emoção e passar aquilo na interpretação musical, entendeu? Então tem essas 5 dimensões. E por que eu estou falando isso para você? Nossa, esse cara é louco, né? Não fala coisa com coisa, né? Por quê? Sua pergunta, como é que faz para ter um melhor conhecimento musical? Então, nessas 5 dimensões, você tem que se aprimorar. Você tem que se aprimorar do ponto de vista racional, né? Você tem que... como é que se aprimora no racional? Sei lá, joga xadrez, estuda matemática, né? Enfim, racional, você tem que ter o racional. Senão você também não dá para ligar os pontos, né? Do ponto de vista emocional, você tem que ter um amadurecimento, né? Do ponto de vista espiritual, você tem que ter um amadurecimento. Então, tudo concorre para uma fruição melhor da música, tá? É claro que eu estou falando aqui, né? Isso é um pouco over, né? Mas é muito, assim, para pessoa que só quer ouvir, mas é o caminho. Né? Sim, O caminho. sim. Você tem E que eu costumo buscar. dizer que quem quer buscar a alta cultura não tem atalho. Então a gente realmente tem que fazer uma. Não tem atalho. Então é uma questão de dedicação e de educação da vontade. Então não adianta você comprar 1 milhão de cursos, 1 milhão de livros, 1 milhão de planners, 1 milhão de agendas, porque se você não fizer um movimento para sair de um lugar, né, ato potente, se você não sair de um lugar para ir para o outro, você não consegue fazer um movimento e nada vai vir do céu, a não ser que seja o Divino Espírito Santo que te traga algum tipo de iluminação, mas a gente não pode também preceder, apesar da gente sempre ser uma imitação, tentar ser o máximo de santo, a gente não vai, nós não somos Santo Tomás de Aquino que já nasceu com toda a alta cultura possível e que foi buscando. Então a gente tem que fazer um movimento que não tem atalho, a gente precisa se movimentar para correr atrás de tudo aquilo que nos foi tirado, do que nos foi roubado, porque tudo isso é tradição. Se hoje nós não temos conhecimento dessa tradição, é porque nos foi de maneira má, não tem outra palavra, né? De uma maneira má, intencionalmente, nos retirado essa possibilidade. E Dante, acho que nós estamos chegando quase no final aqui de 1 hora de live, mas acho que uma pergunta indispensável que também a gente vê, e eu acho que são coisas que caminham juntas. Nós vemos hoje no Brasil um movimento crescente de pessoas que buscam autocultura e também um movimento crescente de escolas que buscam um pouco mais de erudição, escolas católicas. Não, hoje tem muita escola católica, mas nem todas as escolas católicas são escolas católicas de verdade, né? Muitas só carregam o nome de santos, mas infelizmente a pedagogia é mais freiriana do que outra coisa. Mas tem um movimento crescente de escolas decentes e também da educação domiciliar e da autoeducação. E eu queria saber de você, como maestro, um grande estudioso de música e de linguagem, quais são os movimentos que os pais podem fazer para introduzir a questão da boa estética e a questão da música, da musicalização desde dentro do lar? Você, melhor do que ninguém, teve todo esse percurso na alta cultura e também contemplou o lado da política partidária. E nós sabemos que é um movimento que ele deve fluir de cima para baixo, né? E não de baixo para cima, porque se vem de baixo para cima, as coisas não se estruturam direito. Então, uma das propostas do Clube de Alta Cultura é que a gente faça um resgate da autoeducação e também da educação dos filhos, para que a gente consiga construir, né, até bons políticos e políticos virtuosos, políticos minimamente inteligentes para conduzir o governo de uma maneira virtuosa. E eu acho que isso começa, não dentro dos partidos políticos, isso começa dentro do lar. Essa educação para a virtude, educação para a transcendência, ela começa dentro do lar. E nada melhor do que uma boa estética, uma boa música, uma boa linguagem para construir pessoas decentes que no futuro vão nos dar também,
vão nos proporcionar um caminho mais decente. Não, pois é, você fez uma síntese muito interessante, né? E assim, eu sou um soldado, né, digamos assim, da civilização ocidental, para preservar esse legado, porque eu tive a graça, né, de receber isso do meu pai, que meu pai passou por um seminário, estudou com os jesuítas, então ele tinha uma preocupação com a cultura muito grande, né? Então, assim, sempre me falou sobre a importância de conhecer o latim, conhecer música clássica, isso desde criança, muito pequenininha, isso sempre me estimulou a buscar o conhecimento. E isso foi um tesouro, é o maior tesouro que eu tenho na minha vida, até hoje. Não são bens, não é dinheiro, não são títulos, não é ter trabalhado no governo, nada disso. É esse conhecimento que eu trago lá da minha infância. Então a gente tem que lutar para que isso seja preservado, para outras pessoas terem acesso, nossos filhos, né? Também são nosso maior tesouro. E eu sou um soldado nessa causa, sabe? Sou um soldado, o que tiver que fazer eu faço, entendeu? Eu não escolho Deixa missão. eu te pedir só uma licencinha, porque eu acho que eu estou com a bateria acabando. Vou pedir para o meu marido trazer o carregador e você já continua falando. Meu amor, Tá. o outro amor, filho, o maior. Me traz o carregador, por favor, do celular. Obrigada. Pronto. Falei amor, aí meu filho falou o quê? Mas pode continuar, Dante. Obrigada. Imagina. Então, como eu dizia, eu sou um soldado nessa causa, né? Tudo que eu faço é para isso, é para preservar a civilização, né, judaico-cristã. Então, quando você está numa guerra, você não escolhe missão, você vai onde o general manda, né? E da mesma forma, eu tô, que nem eu, por exemplo, fiz parte do governo Bolsonaro, tenho orgulho disso, né? Fiz um bom trabalho lá, saí porque por causa das qualidades mesmo que eu fiz, porque a gente desperta ódios, invejas, né? Da esquerda, mas também de dentro do governo. Então tem tudo isso, né? Antes de entrar no governo, o que eu estava fazendo? Eu estava dando palestra no Brasil inteiro justamente sobre a educação musical para crianças, né, em escolas católicas. Então a gente estava num movimento grande aí, né, eu juntamente com o professor Felipe Neri e alguns outros, para a formação de escolas católicas no Brasil inteiro, certo? E conseguimos criar algumas escolas, dei aula em várias escolas dessas aí, dei formação para os professores. E antes disso também, dei aula em universidades. Claro que fui mandado embora de todas, né? Porque quando você não é marxista... E agora, recentemente, a iniciativa mais recente minha foi de criar um curso que ensina exatamente como ensinar música em casa para as crianças. Isso que eu queria falar, que eu te falei aquela hora, né? E esse curso está no meu site, que é o dantemantovani.org, tá? Lá no meu site, dantemantovani.org. Então tem esse curso para quem quiser ter esses critérios para ensinar música em casa para as crianças. E tem também meu livro lá, que sai sobre a música universal, que também é uma introdução a esse universo da música, né? É um livro que serve tanto para quem não tem conhecimento musical nenhum, quanto para quem já tem também algum conhecimento de música, porque ele tem uma visão original. E quem não tem nenhum conhecimento de música, tem uma forma, tem um roteiro, né, muito estabelecido para seguir. Inclusive no Spotify tem uma playlist que um aluno meu fez de todas as músicas que eu cito no livro. Então a playlist já está pronta. Se você colocar no Spotify playlist e sobre a música universal, Dante Mantovani, vai aparecer essa playlist. Aí você pode ouvir, ver o livro. Aí eu ia falar uma coisa, espero que dê tempo. Antigamente, Sara, quando eu fui estudar música na universidade, a gente não tinha internet, entendeu? A internet era uma coisa muito restrita. Até existia, mas era muito, muito difícil usar a internet. Não dava para ouvir música na internet, para você ter uma ideia. Era só texto, e-mail e olha lá, né? E agora nós temos tudo na mão, porra! Exatamente. Nós temos tudo! Não tem desculpa. Não tem desculpa, gente. Não tem desculpa para conhecer tudo que tem nesse mundo de bom, né? Sai do TikTok, sai do WhatsApp, né? Sai da Netflix. Vamos ouvir Beethoven, Bach, Brahms, né? Bizet, Vivaldi. Vamos ficar inteligente, né? Vamos elevar o nosso intelecto, tá certo? Dei uma olhada lá no meu site, dantemantovani.org, pedi licença já para Sara para falar isso, porque lá... Com certeza. Para quem quiser, até faz muito tempo que eu não falo desses assuntos, eu tô lidando aqui com outras coisas. Eu falei, faltou falar aí também, eu falei de missão. Ela falou de política partidária, ficou meio fora de contexto. Concorri a prefeito aqui ano passado. Por que eu concorri a prefeito? Porque se eu ganhasse na educação, eu ia botar um programa de alta cultura, desde a creche, entendeu? Desde a pré-escola. Por isso que eu falo, eu assumo tudo, né?
Eu ia botar o Olavo de Carvalho para criancinha de 7 anos ler. É isso que eu ia fazer. Olavo de Carvalho para crianças. Aí eu ia pedir para a Sara escrever. Livro didático. Mas Ai, enfim. ia ficar maravilhoso. Acho que é uma boa proposta. Já vou anotar no meu mapa mental aqui. Já pensou pegar uns livros do professor Olavo e fazer a versão infantil? Sabe por quê, gente? Eu não sei onde está agora, mas eu comprei aqui de umas editoras. Tem Frida Kahlo para crianças, Manual de Como Ser Feminista para crianças, Che Guevara para crianças. Eu tenho tudo aqui, eu tenho tudo aqui. E nos falta, né? Nos falta. Por isso que eu falo, hoje, o meu filho, eu faço homeschooling com ele, e enquanto ele está fazendo a lição de homeschooling, é música erudita tocando ao fundo. Ele pode nem estar percebendo, mas aquilo tem efeitos, tem surtido efeitos. Principalmente, digo por minha experiência, principalmente nas aulas de matemática, gente. Surge um efeito muito bom. É aquilo que ele escuta no carro, é aquilo que ele escuta na hora de rezar. É lógico que eu vou trocando, né? Mas é aquilo que ele está recebendo. Não tem coisa melhor como o Dante recebeu. É uma tradição, é uma herança que não tem grana que pague isso, sabe? Porque o caminho, muitas vezes, eu não tive isso. Os meus pais são super simples, né? São pessoas assim que eu posso dizer da roça, são muito simples. E eu não tive isso e me custou muito tempo de estudo, muito trabalho para ter um mínimo de cultura, como o Dante falou. Há muitas coisas ainda no mundo para a gente ir atrás. Então, assim, o caminho, ele é árduo. Então, essa é a proposta do Clube de Alta Cultura, é facilitar um pouquinho, mas mesmo assim a gente não pode dar tudo de mão beijada. Você tem que fazer o movimento de ler, de escutar, né, não tem atalho, você tem que ir atrás, né? Eu até, o Dante, pra gente fechar, tentar fechar de uma maneira mais bem-humorada, que na verdade é tragicômico, né? Até a minha equipe me mandou agora uma notícia que saiu recentemente, o criador daquela porcaria, daquele punk, MC Fiote, não é filhote, Fiote, Bumbum Tantan. Aí ele diz que Bumbum Tantan é mais complexo que Bach. E ele escreve aqui, esse funkeiro, dizendo que escrever a partitura de Bumbum Tantan é muito mais difícil do que escrever a de Bach, pois existem muitos timbres e o canto ritmado e falado do fiote passa por notas difíceis de serem definidas na notação musical. E você vê que enquanto faltam recursos, por exemplo, nós dois que somos paulistas, que infelizmente essa porcaria desse Dória no poder do Estado de São Paulo, ao invés de serem feitas várias políticas públicas para promoção da boa música, da música virtuosa, esse senhor aqui, esse MC Fiote, da música Bumbum Tantan, fez agora um convênio com a Fiocruz por conta das injeções, né, das vacinas do Covid. Então, hoje você melhor do que nunca, Dani, sabe? Quantos artistas bons, talentosos hoje não conseguem ascender em suas carreiras porque não têm patrocínio, não são levados a sério até por políticos, porque não temos a boa política virtuosa. Pois é o que eu tava mudando, eu tava conseguindo, viu, Sara? Eu tava conseguindo. Não foi dessa vez, né? Vamos ver lá pra frente o que vai acontecer aí. Mas eu tava dando o antídoto. O antídoto é o quê? Você tem que elevar o nível, nem que seja na marra, entendeu? Nem que seja na marra. Aqui, agora o parâmetro é esse, você tem que elevar o padrão, né? Vamos partir daqui. Educação agora vai ser aqui, orquestra sinfônica, Bach, Beethoven, Brahms. Tem que conhecer isso. Molecada praticando isso, fica livre para conhecer as outras coisas, entendeu? Não é uma ditadura, não, mas tem que partir do melhor, entendeu? Você tem que oferecer o melhor. Que nem professor de português, não pode chegar na sala de aula e falar, nós vertemos. Tem que ensinar a norma culta, pô. Aí depois, se quiser falar regionalismo, sotaque, até gíria, aí fica do arbítrio de cada um. Fica da adequabilidade a cada situação, né? Agora, você não pode ensinar aquilo que é mais simplório de cara, né? Ou dizer que o mais simplório é o mais elaborado. Isso é uma inversão demoníaca, pô. Entendeu? Mesma coisa que você falar que a letra do funk é mais complexa do que Machado de Assis. É um jogo de palavras, é verdade? Não é, pô. É igual que esse retardado aí falou. Tá certo? Bach é o que tem de mais elevado nível na música. Ninguém foi tão grande quanto Bach na música. Eu acho, inclusive, nem o próprio Mozart. Entendeu? Então você vê a que ponto chegou o charlatanismo. E por quê? Por causa do desprezo ao conhecimento. Desprezo à alta cultura.
A alta cultura ela tem que servir como norte e radiador para tudo, entendeu? Para tudo. Todos os políticos, e aí que nós temos que começar a formar as crianças agora, a partir da alta cultura, para depois eles, quando virarem políticos, quando virarem líderes empresariais, líderes religiosos, enfim, não deixarem a sociedade se corromper dessa maneira como nós estamos vendo agora. Exatamente. Dante, eu quero te agradecer milhões de vezes pela sua participação. Acho que foi riquíssimo. Acho que as pessoas estariam anotando. Depois tem a transcrição aqui da live, as pessoas vão querer ver. Então, gente, o livro do Dante, não sei se tem na minha livraria, vou checar. Se não tiver, eu vou botar para vender lá, porque eu já quero ler, porque eu tenho certeza que vai fazer uma grande diferença e um enriquecimento no nosso conhecimento sobre música e linguagem estética e até história. É muito grande. Também tem um seminário de música. Depois vou deixar na descrição aqui dessa live todos os links para vocês poderem acessar. E, Dante, fique à vontade para fazer as suas considerações finais aqui para os nossos alunos. E, novamente, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui. Mais uma aula do nosso lançamento, do Congresso de Lançamento do Clube de Alta Cultura. Sara, muito obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer falar com você. Quando eu saí do governo federal, nós fizemos uma entrevista. Você fez uma entrevista comigo, né? Eu não sei se foi no seu canal ou se foi em algum outro canal, mas eu sei que foi uma das poucas pessoas que ouviu a minha versão, né? Porque muita gente tacou pedra e assim a quantidade de calúnias, difamações que eu recebi, né? Tanto quando eu entrei quanto na época que eu saí do governo. Mostra uma série de coisas. Primeiro que eu estava no caminho certo, né? Quanto mais a imprensa bate, mais por exemplo, o Nando Moura foi um dos caras que mais bateu em mim, né? Quando eu entrei, quando eu saí, tudo. Agora todo mundo já percebeu quem que é o Nando Moura, né? Exato. Então, o das filia temporis. Verdade é filha do tempo, não é isso? E graças a essa alta cultura que nós estamos defendendo aqui, eu passei por tudo isso com muita tranquilidade, muita naturalidade, né? E você também está passando por um momento difícil, né? A alta cultura aí é o que te mantém viva, em pé e com ânimo, né? Então você está de parabéns. Eu gostaria de citar um trecho que meu pai citava para mim quando criança. Ele falava isso em latim. Então eu vou declamar aqui para vocês. Tem a ver com o que nós estamos falando, com o que eu passei, com o que você está passando, tá? É um trecho que fala sobre Leônidas, rei dos espartanos. Assim. Fortissimus ex 300 expatriatis qui Thermópilis pro patria mortuis sum Leônidas fuit. Is contra qui nos quidam dixisset. Premutudes sagitarum barbarorum solem non videbitis. Rex bene se habit inquit. Ergo in umbra pugnabus. Tradução é mais ou menos o seguinte. Fortíssimos eram os 300 patriotas que nas Termópilas, pela pátria, morreram sob o comando de Leônidas, rei dos espartanos, né? Contra Aquinos, mensageiro dos persas, chega a terrível notícia. Pela multidão das flechas dos bárbaros, o sol não vereis. Porque o rei dos persas queria que eles depusessem as armas. Né? Aí diz Leônidas, né? Tanto melhor, logo combateremos nas sombras. Quer dizer, a gente não abaixa a cabeça para ninguém, né? Nem para os bárbaros, nem para essa corte de bandidos que existe aí no Brasil, né? E a gente segue fazendo nosso trabalho. E isso inclui a mídia, a Rede Globo, toda essa corja aí, né? Que querem destruir a nossa... Não é só o nosso presidente, eles querem destruir a nossa civilização, né? Sim. Mas nós vamos ficar aqui lutando como espartanos e nós vamos vencer. Em nome de Jesus, obrigada. Olha, eu sou colérica, quase que escorreu uma lágrima aqui, mas quase, segurei. Mas olha, Dante, muito obrigada. Obrigada mesmo por sempre estar apoiando aqui os meus projetos. Um beijo aí para os seus filhos queridos, para a Milena, que é uma amiga querida, que me acompanha desde os primórdios aí de quando eu comecei a caminhar no conservadorismo. É uma família que eu tenho muito no meu coração. Obrigada mesmo, e já vamos aqui falando sobre o livro, que eu quero que o máximo de pessoas possam conhecer e iniciar nessa jornada, tá bom? Que Deus te abençoe e muito obrigada pela aula. Obrigado, querida. Beijão. Um abraço para todo mundo. Visita meu site lá, dantemantovani.org. Isso mesmo. Tchau, tchau. Obrigada.
Gente, eu espero que vocês tenham aproveitado muito da música, da música, mas aproveitem a música também. Espero que vocês tenham aproveitado muito da nossa aula de hoje. Para mim, o professor e maestro Dante Mantovani, ele é um dos maiores intelectuais brasileiros. Teve a honra de fazer parte do governo federal. Infelizmente, quando muitas vezes o governo, né, não falando do presidente Bolsonaro, mas muitas vezes a política tem essas coisas de entre e sai, Deus sabe o que faz com todas as coisas, e tomara que o Dante consiga mudar muita coisa, e acho que só nessa aula aqui ele foi capaz de mudar muita coisa e fazer parte dessa transcendência que todos os alunos estão tendo a oportunidade aqui no nosso congresso de lançamento do Clube de Alta Cultura. Não se esqueça que as vagas do clube já estão abertas para matrícula e estão por tempo limitado. São só mais alguns dias. Sexta-feira vai fechar. Isso se as vagas já não forem preenchidas antes, porque elas já estão sendo muito bem preenchidas, graças a Deus. Conheça o nosso Clube de Alta Cultura, um programa em que eu desenvolvi junto com a minha equipe os maiores intelectuais do Brasil, para que você tenha acesso a uma expedição literária, onde nós iremos ler, como um clube do livro, durante 6 meses, obras sobre comunismo, sobre feminismo, ideologia de gênero, aborto, conservadorismo e sobre educação. Além disso, de ter a transcrição em e-book e os áudios de todas essas aulas, vocês terão masterclasses com os maiores intelectuais do Brasil sobre essas obras literárias e historiográficas. E, como eu disse, o grande diferencial que nos diferencia de um clube do livro para um clube de alta cultura são os guias de contemplação para a alta cultura que vocês receberão todos os domingos. Serão 3 guias. Um sobre cinema, teatro e ópera. Um outro sobre pintura, arquitetura e escultura. E um outro sobre música. Então, todos os dias, durante 6 meses, você terá uma música para contemplar, uma escultura, ou uma pintura, ou uma arquitetura para estudar e compreender, e um filme, ou uma série, ou uma ópera, ou uma peça de teatro para você assistir. Todos os dias, durante 6 meses. É uma grande imersão em alta cultura. Além de toda a explicação introdutória e o aprofundamento de tudo isso. Além disso, para aqueles que comprarem hoje e até amanhã, às 23h59, vocês vão levar de bônus o meu curso de feminismo. É o maior curso de feminismo da América Latina. São mais de 20 horas de aula. Totalmente gratuito. Você compra o clube, o acesso ao clube, você vira membro do Clube de Alta Cultura. Você paga R$ 39,90 por mês. E você vai ter acesso a tudo isso e mais o meu curso de feminismo, tá bom para você? O curso tá incrível, uma penca de alunos maior, o mais completo da América Latina. Eu ensino como tirar sua filha do feminismo, como sobreviver no ambiente universitário, como restaurar a sua família que já está vivendo essas tribulações ideológicas. E eu ensino também, são professores incríveis, tá? Tem 3 professores, tem aula sobre estética. O curso mais completo de feminismo do Brasil e da América Latina. Vocês também vão levar o meu pacote 5 masterclasses, meu combo, tá? O pack de 5 masterclasses destruindo o globalismo. Vai ter uma masterclass sobre guerra semântica, militância, feminismo, aborto, ideologia de gênero. E também os meus 3 livros virtuais, as 40 frases mais bizarras do feminismo, onde eu separo por categorias a destruição de Deus, a destruição da família, a destruição da heterossexualidade, a pedofilia, todas as citações das maiores expoentes do movimento feminista. Também tem um livro virtual que se chama 10 argumentos contra o aborto. Então, sabe aqueles argumentos que você simplesmente fica meio perdido, não sabe como responder, sobre questão de estupro, a vida da mãe em risco, são muitas coisas. A questão de se legalizar, as estatísticas verdadeiras no Brasil, se legalizar vai cair, mas o embrião não sente dor, e um e-book também que são as consequências físicas e psicológicas do aborto, trabalhado em cima de toda a literatura obstétrica e de embriologia clínica, onde eu te dou 10 argumentos definitivos. Esse era o outro, mas onde eu te falo todas as consequências
físicas e psicológicas que o aborto causa para a mulher que aborta, para a família, na gravidez seguinte, na próxima gestação e para a sociedade, tá? Não tem erro. Todos os produtos têm um valor de quase R$ 2.000 e eu tô dando ele pra vocês de presente por só R$ 39,90 por mês. Desassina o seu Netflix aí, cancela o seu Netflix e vem pro Clube de Alta Cultura. Espero que vocês tenham gostado bastante. Não se esqueçam que as vagas já estão sendo preenchidas. Daqui a pouco fica sem vaga. Como eu falei pra vocês, eu quero uma turma pequena pra dar atenção personalizada pra todo mundo. E é isso. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado do congresso. Ainda teremos mais 3 aulas. E não percam amanhã Edmilson Cruz e Jéssica Cruz falando um pouco sobre a educação no lar, as virtudes no lar e a história da igreja contada aos filhos, tá? Até mais e vem pro Clube de Alta Cultura. Beijinhos!